A gente está vendo nos últimos dias uma série de lançamentos e novidades em relação à inteligência artificial, principalmente vindo de países como a China, que até então estavam um pouco quietos nesse sentido. Então, o que já era uma situação um pouco vertiginosa para quem atua no ambiente de negócios, que era decidir o que eu vou fazer com inteligência artificial, por onde eu vou começar, qual é o mais importante, ou quais são as minhas prioridades, qual o sistema ou qual plataforma eu vou utilizar de inteligência artificial, acabou ficando ainda pior. Porque agora parece que as portas se abriram para diversos modelos novos surgirem. E enquanto eu gravo esse vídeo aqui, acabei de ler sobre mais um modelo open source que foi lançado. Então, eu queria dar aqui algumas dicas para quem é empresário ou líder de equipe, líder de empresa e precisa decidir o que fazer nesse ambiente de negócios com o uso da inteligência artificial. Então, o mais importante aqui nesse momento é não se atrapalhar, porque a quantidade de opções muitas vezes acaba travando a gente acaba não conseguindo decidir nada porque tem muitas opções. Então, esse momento ele é super importante para a gente poder discutir e entender como atuar, né? Então, a primeira dica assim, é definir objetivos claros e bem específicos para o uso da inteligência artificial ou para experimentação com inteligência artificial nos negócios, né? Porque se você for ver, as possibilidades de uso da inteligência artificial também são muitas. Então, cruza a quantidade de opções de ferramentas e de linguagens e de plataformas com a quantidade de opções que você tem de uso da inteligência artificial, e aí sim você tem um volume enorme de opções para escolher e para definir o seu objetivo. Então, primeira coisa, já que você tem muitas opções de ferramentas, plataformas e tecnologias, define um objetivo. Tá? Eu quero melhorar minha eficiência operacional no RH, quero melhorar minha eficiência operacional na área de estoque, eu quero melhorar o meu atendimento ao cliente através do WhatsApp. Enfim, foca em algo que você vai se atrapalhar menos, né? E tem uma questão importante, até para definir esse foco, que é avaliar a maturidade digital da empresa. Então, não adianta também querer implementar inteligência artificial num ambiente ou numa área da empresa em que tem baixo nível de maturidade digital. Então, se você já tem, por exemplo, um ambiente de vendas que já usa CRM, já tem automação de marketing, ali talvez a inteligência artificial vá produzir ganhos maiores, até porque você vai ter uma equipe mais acostumada a utilizar ferramentas e tecnologia para utilizar e fazer alguma experimentação com inteligência artificial. A outra dica super importante é escolher casos práticos, né? Então, vamos lá falar do RH. Você trabalha numa empresa, numa área de RH que tem um turnover grande, contrata muitas pessoas, precisa avaliar muitos currículos. Então, daqui a pouco é interessante utilizar a inteligência artificial para avaliar os currículos. Né? Algo prático. Eu tenho muitos currículos para avaliar, eu vou usar aqui, fazer um agente de inteligência, vou contratar alguém que faça um agente de inteligência artificial para mim, para que eu possa filtrar os currículos e não precisar olhar um por um. Ou, eu tenho um problema aqui de ruptura de estoque e não consigo resolver meu problema de ruptura de estoque e tenho um bom nível de maturidade digital, já utilizo ferramentas, então eu vou fazer uma experimentação com IA para tentar prever a minha ruptura de estoque. Então, é importante olhar para um caso bem prático de uso. E é importante, daí, diante de tantas novidades, priorizar ferramentas confiáveis, empresas que conhecem do assunto, ou seja, se cercar daquilo que você tem certeza. Então, a gente tem novidades chegando todo dia, é interessante conhecer, mas existem ferramentas que são mais confiáveis porque estão rodando há mais tempo. Às vezes elas são até mais caras, justamente por isso, pela confiabilidade.
Uma coisa muito importante é capacitar a equipe e também deixar um ambiente aberto para que as pessoas tragam as suas visões, as suas experimentações muitas vezes, porque no dia a dia, no nível pessoal, as pessoas experimentam com inteligência artificial também, e aí acho super importante você ter essa visão de que a equipe precisa ser ao mesmo tempo capacitada e também ter autonomia para poder experimentar e utilizar novas ferramentas e até modelar alguma coisa ali por conta própria. E assim, é importante implementar de forma gradual, né? Você tem hoje, com a inteligência artificial mudando e trazendo tantas novidades o tempo todo, se você cria um grande plano, você vai levar mais tempo para executar. Você vai levar mais tempo para aprovar, você vai levar mais tempo para mobilizar as pessoas. Então, o Big Plan, ele muitas vezes atrapalha, né? Por mais bacana que possa parecer o resultado lá no final, muitas vezes o grande plano, ele vai fazer com que você perca tempo de uma forma, não na verdade perder tempo, você vai gastar mais tempo, mas para poder conseguir um resultado que você sonha lá na frente. E aí você vai ver que no meio do caminho surgem novidades e às vezes até aquilo que você está construindo de forma super estruturada, lá na frente alguém já lança um produto pronto para ser usado. E aí você simplesmente perdeu tempo. E é importante monitorar esses resultados, né? Existem muitos relatos de empresas, pessoas, profissionais que decidem usar a inteligência artificial para fazer algo e descobrem que no fim do dia estão levando até mais tempo para fazer aquilo, porque estão se deparando com barreiras, com alguns gargalos até operacionais com o próprio uso das ferramentas de inteligência artificial, demorando mais tempo para fazer. Um caso bem prático que eu percebi que eu estava demorando mais tempo para fazer é para fazer apresentações. Fui lá utilizar um aplicativo de inteligência artificial para fazer apresentações. Colocava lá o texto da apresentação e pedia para fazer. Eu passava mais tempo corrigindo o que tinha sido feito e arrumando a apresentação, que tinha sido feito em segundos, do que se eu tivesse pego o meu template de apresentação e copiado e colado o texto para dentro do meu template. Então esse é um caso super simples, super prático também, de como a gente às vezes pode levar mais tempo usando inteligência artificial do que fazendo aquilo que a gente já consegue fazer. Talvez, se eu tiver que criar 10 apresentações num dia, talvez uma automação criando essas apresentações seja útil de fato, mas na forma como eu estava usando, não estava sendo útil para mim. Então fica aqui um exemplo de monitorar os resultados e entender se você está de fato ganhando com o uso da inteligência artificial. E assim, acompanhar as novidades o tempo todo deveria ser o item número 1, mas eu estou deixando esse item para o final, porque a ideia aqui era trazer um passo a passo de como implementar a inteligência artificial no seu negócio, num ambiente tão confuso e tão veloz que a gente vive hoje em dia. Mas acompanhar as tendências é super importante. Sempre com foco, né? Nunca perder o foco, porque quando você acompanha as tendências, às vezes alguma coisa brilha mais no seu olho e você começa a olhar para outra coisa, começa a tentar experimentar algo que chamou a atenção, porque hoje em dia todo mundo se vende muito bem, né? Então é importante manter o foco e ao mesmo tempo acompanhar as tendências e discutir isso internamente na sua empresa, com seus sócios, com seus liderados, porque é nesse ambiente que a gente vive de tanta inovação, é super importante a troca e a discussão para entender a relevância e a importância daquilo que a gente está adotando. Então eu espero que essas dicas sobre como usar a inteligência artificial no seu negócio sejam úteis, porque a gente percebe que hoje em dia, cada vez mais, o ambiente está acelerado, surgem novidades o tempo todo e a gente acaba muitas vezes, pelo excesso de opções, travando, não conseguindo decidir o que fazer, não conseguindo evoluir. E a gente olha para o lado e descobre que um concorrente já está usando, a gente descobre que o nosso mercado já está um passo, um degrau à frente do que a gente está fazendo com inteligência artificial, porque a gente ficou atrapalhado, confuso com tanta opção, cruzando todas as possibilidades de ferramenta, com todas as possibilidades de uso e não conseguiu decidir aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que a gente gostaria de melhorar no nosso negócio.
Então fica essa dica, espero que vocês sigam aproveitando toda essa tecnologia que está sendo entregue nas nossas mãos e, por favor, acompanhem sempre aqui, né, as dicas que eu trago, porque é esse ambiente que eu quero construir de discussão, de troca, para que a gente possa crescer junto sempre. Um abraço.